Boa noite, Dom Adair. Boa noite, Padre Pedro. Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? E o senhor, tudo certo? Tudo na paz, graças a Deus. Parece que vai dar certo aqui, né? Que bom, hoje foi mais fácil. Nós tentamos falar uma outra vez, não conseguimos, né? Isso mesmo. Mas acho que não foi culpa minha, não. Não, foi daqui. Deu um problema com a rede, foi uma batalha. As coisas espirituais são terríveis, né? Muito bem, bem-vindo. Uma alegria grande ter o senhor conosco. Obrigado, Padre. É uma alegria, eu agradeço seu convite, sua consideração e a sua amizade, né? Apesar da gente nunca ter nos encontrado fisicamente, pessoalmente, mas sempre nos encontramos pelas redes. Isso aí. Estou aqui com seu livro. Muito bem. Esse livro que o senhor organizou, muito bom. É importante para os que nos acompanham ter presente esse livro, que eu tive a alegria de poder fazer a apresentação. E ele é um resumo muito importante para esse trabalho pro-life, né? Esse trabalho de defesa da vida, defesa da família. Maravilhoso. Porque sempre que tratávamos desse tema, Dom Adair, a gente encontrava uma coisa aqui, outra coisa lá, né? Então tentei reunir todo esse conteúdo para que as pessoas tivessem, de fato, um conteúdo bem completo e seguro, né? Também nas mãos. Claro, claro. Muito bem. Então, Dom Adair, a proposta de hoje é conversarmos um pouco sobre três princípios que são inegociáveis, né, na nossa fé católica. Pensei da gente iniciar com uma breve oração, se o senhor puder conduzir, fique à Sim, vontade. podemos fazer. Uhum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, que nos reúne no amor, que nos fortalece no combate em favor da vida e da família. Abençoa, Senhor, cada pessoa que está conosco nessa live. Abençoe o Padre Pedro Paulo no seu ministério, no seu trabalho. Abençoa cada irmão, cada irmã que nos acompanha neste momento e que nós possamos dizer sempre: cremos na vida, cremos na família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe das Famílias, rogai por nós. São José, protetor das famílias, rogai por nós. São João Paulo II, apóstolo das famílias, rogai por nós. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, Dom Adair. Então nós estamos iniciando hoje, né, uma jornada em defesa, né, da vida e também da liberdade, né? E pensamos uma série de temas para irmos tratando então ao longo agora dos próximos dias. E o primeiro tema então que nós, né, vamos nessa noite conversar é o tema ligado aos princípios inegociáveis, né, que o Papa Bento XVI ele sintetizou, né, no encontro que houve, né, no Parlamento Europeu, né? Então o senhor fique à vontade, se o senhor quiser ir partilhando, a gente vai conversando. Se na medida que eu for falando, se eu precisar de algum esclarecimento, a gente vai pausando. Primeiramente, eu quero agradecer todas as pessoas que estão aqui conosco, partilhando conosco. Nós já somos mais de 200 pessoas, já é um grupo maravilhoso, pessoas de todos os lugares do Brasil, que acompanham o senhor, que me acompanham. A gente fica gratificado por fazer parte dessa família, que nós não nos conhecemos fisicamente, mas estamos sempre unidos pela oração, pelo combate, pela verdade, pelo combate em favor da nossa santa e amada Igreja Católica, pelo combate na defesa de Deus, na defesa da pessoa humana. Esse discurso do Papa Bento XVI aos participantes do congresso promovido pelo Partido Popular Europeu se deu no dia 30 de março de 2006. E aqui é bom ressalvar que ninguém é obrigado a ser católico. Porque a gente começa a falar desses temas, as pessoas começam a nos malhar.
a nos xingar de todos os nomes, e parece que é uma tentação do diabo que age nessas pessoas para que nós sejamos dissuadidos de defender a vida, de defender a família, de defender os valores inalienáveis da educação familiar, da paternidade, da maternidade espirituais. Então, hoje nós temos essa miséria do politicamente correto e, lamentavelmente, padre, nós temos dentro da igreja hoje, dentro da hierarquia da igreja, gente que não se importa mais com os temas relativos à vida e à família. É de chorar, é de lamentar. Tem muitos irmãos nossos no ministério, sacerdotes, que não pregam mais. E agora virou moda. Você começa a falar de contra o aborto, a defesa da vida, você está fazendo política. Mas a defesa da vida, a defesa da família está muito acima de qualquer programa político. Agora, se tem políticos que não favorecem a vida, que é a favor de aborto, da desconstrução da família através da ideologia de gênero e de tantas outras desgraças, então é problema deles. A igreja sempre vai pregar a defesa da vida e a defesa da família. E a igreja vai ser sempre isso. Agora, quem está dentro da igreja que não tem mais esse cuidado, esse zelo por temas tão caros à nossa fé, essas pessoas precisam deixar a igreja. Precisa fundar uma seita, funde uma seita a favor do aborto, outra coisa, mas nós não podemos. Então, virou uma confusão isso agora. Parece que nós estamos errados. Querem fazer ver isso como se defender esses valores inalienáveis da vida e da família fosse um retrocesso, como se a gente fosse fascista, como se a gente fosse, sei lá o quê, menos cristão. E quando também não usam a nossa linguagem, né? Por exemplo, né? As ditas católicas pelo direito de decidir, né? Usam, se apresentam como católicas, mas contra aquilo que é o oposto da fé católica, né? Então, eu recomendo o livro, tem um livro muito importante. Eu não li esse livro todo, eu só assisti a uma palestra do professor Olavo de Carvalho sobre esse livro, que ele é grosso, é um livro grande, A Espiral do Silêncio, da Elisabeth O'Neill Kuhlmann, que é uma alemã que escreveu esse livro na década de 70, para mostrar como que essas mentalidades esquerdistas, marxistas, comunistas, ateias, como elas anestesiam a mente das pessoas e o coletivo social. E a gente passa a encolher a nossa coragem e ficamos indiferentes aos temas cruciais da nossa fé. Essa gente quer isso. E eu vejo que nós estamos num tempo em que precisamos da profecia. E a profecia ela é muito simples hoje, é você dizer a verdade. Aquilo que a igreja prega, sempre pregou, sempre nos ensinou, que está na Sagrada Escritura, que está no magistério autêntico da igreja e na tradição da igreja. O catecismo da igreja é o fundamento disso que nós cremos. Eu estou lendo aqui, no artigo 4 aqui da vida em Cristo, que fala do quarto mandamento, relacionado à família, que nos dá ensinamentos seguros. E nós vamos tratar desses temas aqui, importantes, são temas maravilhosos que nós precisamos ir adiante. Então, essa palestra do professor Olavo de Carvalho, A Espiral do Silêncio, é 1h e 14 minutos. Ele faz um resumo desse livro da década de 70, da Elisabeth O'Neill Kuhlmann, que é uma socióloga, filósofa alemã, que disseca essa desgraça que entrou no mundo, que é uma voz para calar a consciência cristã. E a nossa igreja, ela não faz aliança com esses troços, não. A nossa aliança está estabelecida na cruz do Calvário com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Nosso Senhor aos pés da cruz, onde Cristo nos deu sua mãe, onde nos deu como filhos a ela. E a verdade da igreja é essa. Mesmo que a gente tenha que morrer, mesmo que nós tenhamos que ser queimados, pregados, maltratados, fuzilados, mas nós não podemos negar esses valores. Meu Deus do céu,
Se nós começamos a negar esses valores extraordinários da nossa igreja, então para que a gente é padre? Para que nós Sim, somos católicos? isso mesmo. Então, a igreja não é um peso. A doutrina social, a doutrina moral, a doutrina do magistério da igreja, a doutrina sobre a fé, não é um peso para nós. O Papa Bento XVI já dizia isso. Isso, pelo contrário, é uma libertação. O ser humano precisa de referência. O ser humano precisa da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Nosso Senhor. Então, se a igreja deixa de ser a referência da verdade sobre o homem, sobre Deus, sobre ela mesma, onde nós vamos parar? Nós não somos protestantes. Nós somos a Igreja Católica Apostólica Romana. Nós temos uma obediência a uma fé extraordinária que nos leva a manter neste mundo a presença do corpo místico de Cristo através da nossa inserção pelo batismo no mistério da Santíssima Trindade. Cristo é maior do que nós. A igreja não sou eu, não somos nós a igreja, nós somos os filhos da igreja. A igreja é Cristo, é o ressuscitado, é a túnica do ressuscitado, na qual nós vamos sendo inseridos pelo nosso batismo. Então a igreja é a nossa mãe. A igreja é a nossa mãe. Então, quando o Papa Bento esteve nesse parlamento, que hoje eu tenho certeza que não chamaria mais a igreja para isso, porque a igreja hoje é tida como um cão sarnento. E tem muita gente na igreja que está deixando o mundo entrar no altar. A igreja católica não é para agradar o mundo. Nós somos uma oposição ao mundo. Jesus disse para nós, vocês estão no mundo, mas não são do mundo. Nós somos os filhos da igreja, pertencemos ao mistério do Cristo ressuscitado, nós não temos morada permanente neste mundo, a nossa vida neste mundo é um caminhar para a eternidade com Deus e não com o diabo. Essa é a nossa fé. Agora, quem não tem fé, quem é ateu, quem não gosta da igreja, tudo bem, você não é obrigado a ser católico. Mas a partir do momento que eu aceito a igreja católica, eu tenho que aceitar o escopo da igreja. A sua doutrina, a sua moral, a sua orientação. Eu tenho que aceitar isso. Se eu não insiro nisso, então eu não sou católico. Então, o católico que apoia aborto, ele está excomungado, está fora da igreja. Ah, mas não pode falar de aborto, porque agora é tempo de política, tem candidato que apoia o aborto. Ora, as bolas. A vida humana é mais importante do que qualquer pessoa nesse mundo, do que qualquer outra realidade. A vida humana, meu Deus do céu. Então, o Papa, ele, naquela conferência, ele disse, no que se refere à Igreja Católica, o interesse principal das suas intervenções no campo público é a tutela e a promoção da dignidade da pessoa. E, por conseguinte, ela chama conscientemente a uma particular atenção aos princípios que não são negociáveis. Preste atenção. Princípios que não são negociáveis. E nós vamos falar desses 3 princípios que o Papa coloca aqui para nós, que são princípios que a igreja sempre defendeu, mas hoje você fala isso na igreja, quando você chega na sacristia, vem lá um tipo desses aí, que não tem amor à igreja, que acha que a igreja é um clube, que a igreja é uma ONG, vem questionar por que você disse isso. Outro dia mesmo uma pessoa, uma médica, veio me questionar depois da homilia sobre questão de manipulação de embriões. Ah, mas a ciência... Falei, minha senhora, a ciência ela é um gigante de pé de barro. A ciência é importante, ela ajuda a dar condições melhores de vida a todas as pessoas, mas a ciência tem que ter humildade. A ciência não sabe tudo. A ciência não é capaz de curar uma gripe. Nós sabemos disso. Todo ano tem que tomar vacina, porque a ciência não dá conta de resolver o problema da gripe. Então a ciência precisa baixar um pouco a crista e ser humilde, porque ela não é a invenção dos homens.
Deus, na sua criação, já deixou os princípios estabelecidos da lei da quântica, da lei da biologia, da química, da física, está tudo estabelecido. Nós, com a nossa inteligência, que é uma operação do Espírito, porque nós somos um Espírito criado por Deus, um Espírito eviterno, nós não somos eternos, nós não somos eternos, nós somos eviternos. Nós somos criados num determinado momento para a eternidade. Então, nós somos filhos de Deus criados para a eternidade. Aí a escolha depende da nossa liberdade, da nossa vontade, que Deus nos deixa livre. Se você quer ir para a condenação, vá. Se você quer a luz de Deus, procure a luz de Deus. Então, a nossa mente, toda a nossa racionalidade é fruto do Espírito que nós somos. E Deus nos criou como Espírito único, irrepetível. Lá no embrião, no primeiro dia da concepção, já está a alma, já está a pessoa ali. Um Espírito único, irrepetível, que vai nascer para amar, para viver com a sua inteligência, a sua liberdade e a sua vontade. Isso é fundamental. E a ciência, o que é? Ela é fruto dessa atividade espicaçante da mente humana, que vai entrando, que vai tentando compreender a realidade. Porque Deus nos deu essa graça do dom da ciência, do conhecimento, da sabedoria. Então, uma ciência que é colocada a serviço da morte, ela perde a sua autoridade moral. Uma ciência que é colocada para matar, seja os idosos, seja as crianças, seja quem for, ela não cumpre a sua precípua finalidade nesse mundo. Então, Olha o Papa... que, olha que colocação bonita, Dom Adair, a Selma. A ciência sem Deus é como um pássaro com a asa quebrada. Exatamente. O Papa João Paulo II fala disso naquela sua encíclica, Fides et Ratio, sobre a fé e a razão. Ele fala isso. Não adianta uma ciência que não respeite a fé. Mas não há, meu Deus do céu, não tem uma oposição entre ciência e fé. Isso é bobagem. As duas realidades se convergem. É como a menina, a nossa irmã, ela lembrou aí, são duas asas do mesmo pássaro que faz com que esse pássaro voa. São João Paulo II lembra isso para nós. Então, e a gente pode lembrar aqui aquele cientista americano, esqueci, não é isso, William, não. Esqueci o nome, mas vai vir depois. É geneticista, o pai da genética, que mapeou o genoma humano alguns anos atrás. Me falou o nome dele aqui, eu misturo com o nome de um psicólogo. Ele é um homem, ele é protestante, ele vai à igreja todo dia. Aí, quando ele veio ao Brasil, aí há uns 20 e tantos anos atrás, quando estava fazendo esse trabalho do mapeamento do genoma, a revista Veja, nas suas páginas amarelas, entrevistou esse cientista. E perguntou, mas como o senhor é um homem crente, sendo um cientista que desvenda o processo mais profundo da compreensão da genética, e como o senhor consegue ter fé? Falei, não tem problema, não é James Watts, não é outro nome. Então ele disse, não, a fé não atrapalha a ciência. Isso é verdade. A fé não é uma contraposição de atraso à ciência. A igreja sempre abençoou a ciência. A ciência, ela precisa do nosso respeito, ela é para nos ajudar, mas ela tem limites morais a seguir. A ciência não pode fazer tudo que vem da cabeça de quem está gerindo um escopo, uma metodologia científica, aí não pode. A gente precisa ter esse princípio bem claro. Então o Papa diz aqui,
Entre esses temas emerge o que a Igreja chama de princípios inegociáveis. Primeiro, tutela da vida em todas as suas fases, desde o primeiro momento da concepção até a morte natural. Até a morte natural. Então aqui nós temos um princípio a defender, que é o princípio absoluto da vida. A vida humana possui um valor absoluto, não é relativo. Por isso, a defesa da vida, ela é intrépida. Nós não podemos nunca atentar contra a vida, porque nós não somos deuses. Deus é o princípio da vida. Quando eu fiz minha teologia, concluindo em 1986, muitos de vocês que estão aqui conosco não eram nascidos, não sei se o senhor já era nascido em 1986. Um ano. Um ano. Então, a minha dissertação, a minha monografia teológica na PUC do Rio de Janeiro, um antro de teologia da libertação naquela época, foi o Deus vivo, doador e protetor da vida. Eu trabalhei esse tema com tantas dificuldades, porque queriam que entrasse por outros caminhos, mas a gente foi caminhando nesse rumo, né, de defesa da vida já naquela época. Né? Então, a defesa da vida, desde a sua concepção até o seu declínio natural, é uma atitude de todos nós batizados. Isso aqui não é dogma de fé. Isso aqui não está dentro dos dogmas de fé da igreja. Isso é da realidade que extrapola a questão da religião. Porque essa turma relativista, comunista, essa turma que opõe-se à fé cristã judaica, se opõe a tudo aquilo que nós cremos, é uma gente que usa o discurso a favor do aborto, dizendo que esse tema é um tema religioso. Isso não é da ciência. Veja a pideutia desse povo, a truculência. É uma gente que não aceita o contraditório e que quer levar a discussão da defesa da vida para o lado religioso. Isso não atende a esse escopo metodológico de defesa da vida, porque a defesa da vida é muito maior do que a própria questão religiosa. Isso é da filosofia, isso é da lógica humana. Diz respeito à lei natural, né, Dom Adair. Então, a pessoa mesmo não precisaria ter fé para entender isso. É a questão, né, como o senhor diz, da realidade, né? Vou ler aqui uma pequena frase do Catecismo, né? Número 2271 diz assim: desde o século I, a Igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado. Esse ensinamento não mudou, continua invariável. O aborto direto quer dizer querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei natural, à lei moral. E aí cita uma frase, né, da Didaquê, né, o primeiro catecismo. Não matarás o embrião por aborto, e não farás perecer o recém-nascido. E né, um número antes diz: a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos seus direitos de pessoa, entre os quais o direito inviolável de todo ser inocente à vida. Mais à frente o catecismo diz, né, Deus é o Senhor da vida. Então, né, não é um governo, não é um médico, alguém que pode determinar quem vive e quem morre, né? Então é Deus. É interessante, padre, que a Didaquê é o primeiro catecismo católico. E ele foi escrito antes dos evangelhos. Isso. E já falava dessa realidade, porque o aborto sempre foi uma desgraça na vida da humanidade. Sempre tiveram essa tentação de interromper a gestação, seja para evitar escândalo, seja para evitar mais filhos, essa coisa toda. Aqui na nossa região de Goiás, no passado, era muito comum
as mulheres abortarem, sem muita... Ah, não tenho filho demais. E aí usava a flor do coité, que é uma árvore que nós temos aqui no Goiás, eu acho que em Minas também tem esse, que dá uma espécie de uma cabaça redonda chamada coité, e tem uma flor, e o chá dessa flor é abortivo. Então, eu lembro da minha avó me contar dessas histórias de mulheres que abortavam usando o chá da flor do coité, que é muito amargo. Outros usavam fedegoso e tantos outros remédios. Então, essa questão do aborto, ela é uma questão antiga, e por isso que a igreja existe para evangelizar. Evangelho Nunciandi, de Paulo VI, essa exortação pós-sinodal do primeiro sínodo e depois do Vaticano II, que fala, a igreja existe para evangelizar. O que é evangelização? É ter Jesus no coração e levar aos outros, como dizia Madre Teresa. Então, é a evangelização que cura isso. Isso mesmo. É a experiência de Jesus que traz a vida moral. Porque você não precisa nem ensinar muita teologia moral, não. Se você levar as pessoas à experiência com Cristo, já vem o download completo. A pessoa já começa a compreender, mas eu aceitei Jesus, Jesus maravilhoso, então E aí vem tudo aquilo que nós já temos dentro de nós, que é a lei natural, nós já nascemos com ela no coração. A lei natural já está, os 10 mandamentos a gente já nasce com eles inscritos no coração. Então a evangelização é levar essa experiência de Cristo, que já traz de dentro da pessoa uma abertura para isso. Então, a lei natural. E o paganismo é que coloca toda essa situação. Hoje nós vemos uma sociedade neopagã. O Barbieri está lembrando aí que o chá de arruda aqui também é abortivo. Sim, tem vários chás. Impressionante. Wesley também está dizendo que tem o sonho de ir para o seminário, e meu filho tem que procurar a sua paróquia, ver os caminhos. Eu acho que o autor que eu disse chama James Collins, me parece que é isso o nome, James Collins. Ele é um protestante americano, um grande cientista, não sei se ainda vive, mas ele fez um mapeamento do genoma humano. Na época era o maior engenheiro geneticista do mundo. E era crente. Acreditava em Deus. Não era católico, mas acreditava em Cristo. Já é uma grande coisa, né? Então, essa questão do aborto, ela é clara. Quem é católico sabe que é assim, né? Alguém está falando dos abortos espontâneos. O aborto espontâneo é natural, e isso aí nós não temos como evitar. E sempre as mulheres sofrem muito, os pais, né, quando tem um aborto espontâneo. Eu sempre mando orar e ter essa consciência que a gente não sabe o que diz, não sabe o que pensa. Deus tem um projeto para tudo, né? Então tem que ter essa capacidade de acolher com paciência, com amor, com obediência a Deus. A obediência a Deus ela é muito grande e importante na nossa vida. Fazer a vontade de Deus. E nós devemos fazer a vontade de Deus em todas as situações, em todos os sofrimentos. Santa Teresinha do Menino Jesus nos ensina que a vida é amar e sofrer. E essa é uma verdade. Hoje mesmo eu conversava no almoço com os padres aqui em casa, e a gente lembrava disso. O nosso mundo está tão doente, está tão machucado, e as pessoas, como zumbis, não sabem o que fazer. É muito psiquiatra, é muito psicólogo, é muito remédio. E às vezes uma boa confissão, um amor à cruz de Cristo, uma abertura ao sofrimento de Cristo, no sentido de você somar o seu sofrimento ao de Cristo, isso nos ajuda a compreender o drama da vida. A vida é dramática para muitas pessoas. E sem a fé, a vida é uma desgraça, por assim dizer. Sim. Porque é muito sofrimento. Porque não é Deus que faz o sofrimento, mas é a própria humanidade que criou o sofrimento pelo mau uso da sua liberdade, introduzindo o pecado no mundo. Mas a beleza da misericórdia de Deus, a experiência de Jesus ressuscitado,
E essa experiência que se fortalece nos sacramentos, olha, isso traz para nós uma compreensão extraordinária para a nossa fé. Então, completando esse primeiro tema dos três que o Papa Bento colocou lá naquela reunião do Congresso, promovido pelo Partido Popular Europeu, a Igreja nunca vai abrir mão da tutela da vida em todas as suas fases, desde o início até o declínio final. Uma coisa ainda, Dom Adair, não é porque hoje, né, não é punido, né, no Brasil alguns casos que a Igreja aceita, né? Por exemplo, hoje, né, o caso, né, do abuso, do estupro, uma criança que, né, que está se descobre alguma deficiência, né? Ou mesmo do risco da vida da mãe, que nós católicos achamos, não, tá tudo bem, então nesses casos, né? Não, nós defendemos a vida, seja qual for a circunstância, né? Então não é para uma pessoa, né, nascer perfeita que ela é mais digna, menos digna do que alguém que vem, né, tem uma deficiência, né? Então nós somos contra o aborto em todas as circunstâncias, né? E por isso que seria muito importante a gente rezar, né, bastante, para que de fato, né, se avance no Congresso o Estatuto do Nascituro, né, para que a criança já no seu útero tenha também o seu direito, né, respeitado nesse sentido. Então, uma deputada que tem trabalhado muito nesse sentido é a deputada Cristo Nieto, né? Ela, em um momento, semana que vem, estará conosco. Então, nós tivemos há poucos dias também aqui no Brasil celebrando a Semana do Nascituro. Então, justamente, a igreja está muito atenta a isso e não é uma questão de agora, né, ou dessa época, mas sempre, todos os anos, né, chamamos todos os católicos para terem essa consciência e lutarmos, né, sobretudo por aqueles que são os mais indefesos, né? Nesse caso aqui, como mencionamos, o nascituro. Bom, para as pessoas que estão perguntando a questão da CNBB e o aborto, claro que a CNBB é contra o aborto, os documentos da CNBB todos se posicionam contra o aborto. Né? Então, um bispo não pode nunca ser a favor do aborto, porque isso já traria até uma excomunhão, porque não foi tirada essa excomunhão. A pessoa que mata o feto, seja quem faz o aborto, quem dá o dinheiro para comprar o remédio, quem colabora, quem aconselha, quem convence, tudo entra nesse rol de uma condenação. Quanto à teologia da libertação, a gente vê pouca gente ligada a essa corrente, que é uma perdição, que não foi adiante, só fez tirar os fiéis da igreja. Eu nunca vi muito pessoal de teologia da libertação preocupado com o aborto. Porque esse é um pessoal que vai numa outra linha, que não é aquela linha positiva da igreja. Quanto à questão de aborto de pessoas que sofreram abusos sexuais, a gente tem esse padre aí no Rio de Janeiro, que eu me esqueci o nome, outro padre em Montreal, são dois padres maravilhosos, trabalham muito. Eu já ouvi o testemunho dos dois, que agradece as suas mães porque foram vítimas de aborto. As mães não os abortaram, hoje são dois padres excelentes. Então, qual que é o papel nosso? O papel de padre, de pastoral familiar, os serviços da nossa igreja. Uma pessoa que passa por uma terrível provação dessa de sofrer um abuso sexual, um atentado, um estupro, e isso resulta numa gravidez, a gente tem que ajudar a pessoa. Se a pessoa não quer a criança, mas a criança não é culpada. Porque Deus introduziu essa lógica na criação. Se o óvulo encontra o espermatozoide, é claro que vai haver a fecundação, independente do ato moral que fez com que possibilitasse esse encontro fecundatório, por assim dizer. Isso é da lógica da criação. Então, a vida, ela precisa ser valorizada. Eu creio que o trauma se amplifica
se uma pessoa nessas condições faz o aborto. Isso é uma coisa que não sai da cabeça da pessoa. E a gente precisa trabalhar isso. E a pastoral familiar trabalha isso muito bem. A pastoral familiar no Brasil está muito bem organizada. O bispo de Rio Grande, Dom Ricardo, que é meu amigo, um bispo muito bom, juntamente com o padre Crispim aí do Mato Grosso, que está conduzindo a pastoral familiar no Brasil. Nós temos visto um avanço bonito da pastoral familiar na preparação do matrimônio, nessa questão da vida. Então, é algo muito bom que a gente está vendo. Né? Então, bom, daí, o senhor falou, né, da CNBB, saiu há pouco tempo esse texto, Subsídios Doutrinais, número 13, Vida, Dom e Compromisso, Fé Cristã e Aborto. A gente encontra no site da CNBB, né? Então, um texto excelente, né? Traz toda uma série de dados científicos e depois toda a questão mesmo, né, doutrinal, do magistério, né? Então, resumindo bem aquilo que a igreja sempre ensinou e defendeu, né? Então, uma riqueza de texto. Tem um testemunho aqui bonito, deixa eu ver, da Vânia, onde aí tenho 3 filhos e um anjinho no céu. Os médicos eu não teria nenhum. Meu filho, que é médico, pediu para abortar com 7 meses de gestação. Hoje quer ser padre e minha filha é freira. Tá aí, coisa bonita. E isso não tem palavras, né, para explicar algo tão bonito. A questão da CNBB, gente, tem esses posicionamentos complexos aí ligados à política, porque a gente sabe que há essas alas, essas coisas dentro da CNBB. Mas no campo da doutrina, a CNBB não pode velejar contra aquilo que é estabelecido pela igreja. Então, e nós temos pessoas muito boas que trabalham dentro das comissões da CNBB, como a Comissão para a Vida e a Família, com o Dom Ricardo, com o Padre Crispim, que merecem todo o nosso respeito. E assim muitas outras áreas e serviços da CNBB. E às vezes as pessoas julgam aí pelas complicações ideológicas, algum outro defende, mas tem muitas coisas boas, tem muito material bom que a gente pode usar para o bem das almas. O número 2, o Papa diz, o reconhecimento e promoção da estrutura natural da família, como união entre um homem e uma mulher, baseado no matrimônio, e a sua defesa das tentativas de a tornar juridicamente equivalente às formas de uniões que, na realidade, a danificam e contribuem para a sua desestabilização, obscurecendo o seu caráter particular e o seu papel social insubstituível. Então, quando nós falamos de família, a gente fala fundamentado nesses dados da tradição da igreja, do magistério da igreja. A família, para nós, ela começa no altar, com o sacramento do matrimônio, que Cristo oferece a um homem e uma mulher que livremente vem no altar dizer, eu te recebo por meu esposo, te recebo por minha esposa, devidamente habilitados canonicamente, com a bênção da igreja. Não é o padre que faz o casamento, mas são os dois que realizam esse matrimônio. É impressionante, impressionante que o sacramento do matrimônio, o ministro do sacramento do matrimônio, são os noivos. O padre, o bispo, o diácono, o leigo, onde tem leigo que assiste com autorização da igreja, são testemunhas qualificadas. Então, a família, ela é uma estrutura natural. Todos nós nascemos de uma família. Nós devemos amar a nossa família, devemos promover e valorizar a família. A família possui um valor absoluto, ela é anterior ao Estado. O Estado não pode querer tutelar a família, porque ela é de direito natural e ela atende àquilo que o Criador, na sua sabedoria e bondade e misericórdia, imprimiu na obra da sua criação. Então, nós não podemos abrir mão do valor da família. Claro que as pessoas do mesmo sexo, que têm lá a sua união, isso aí a igreja não tem poder para
para tutelar isso. Cada um é livre. Ninguém é obrigado a ser católico, gente. Mas põe na cabeça isso. Ninguém é obrigado a ser católico. A Igreja Católica é uma proposta que vem de Cristo, porque Cristo quis que a Igreja existisse. Por isso a Igreja é de direito divino. Mas ninguém é obrigado a ser católico. Então, as pessoas agora querem entrar nas igrejas, querem atentar-se contra os bispos, contra os padres, destruindo as igrejas, porque a igreja é homofóbica, a igreja é fascista, a igreja é isso. Como outro dia eu vi uma mensagem desse pessoal e do Black Lives Matter, dizendo que as torres das igrejas representam a profundidade, o inverso, a profundidade do racismo da igreja. São conceitos muito estranhos que vão entrando, que estão relacionados a essa revolução cultural marxista, que foi se impondo ao mundo nesses últimos 70 anos, e vai criando esse ódio do bem que eles falam, né? Esse ódio do bem vem daí, desse pessoal que cria essa ojeriza à igreja. Ninguém é obrigado a ser católico. Você não quer ser católico? Segue sua vida. A Igreja Católica é uma proposta, ela está de braços abertos para receber a todos. Eu não posso obrigar ninguém a ser católico. Então, essa mentalidade que as pessoas têm é muito ruim. A igreja não é isso. Então, a família é tudo. E para nós, a família, ela é de direito natural. E nosso Senhor quis elevar a união do homem e da mulher à condição de sacramento. Está no direito canônico, está no capítulo 19 de Mateus, capítulo 10 de Marcos. A gente tem toda uma legislação canônica de proteção à família, de proteção ao matrimônio. O sacramento do matrimônio, ele não é de propriedade nossa. Nem a igreja é dona do sacramento. É Cristo, nosso Senhor ressuscitado, o Senhor Jesus, é o dono dos sacramentos. E ele dá os sacramentos àquelas pessoas que se prepara para recebê-los e que atende às necessidades e toda a normatividade para recebê-los. Você precisa estar realmente preparado para receber o sacramento. E o sacramento do matrimônio é uma ação de Cristo que é dada ao casal. Isso. Você tem alguma coisa a falar? E então, hoje se usa, né, algumas expressões, por exemplo, como, né, a família tradicional, né, e não, é a família natural, né, e tal como Deus estabeleceu, né, um homem e uma mulher abertos à vida, né. Então, essas duas realidades, elas são fundamentais, né, um amor, a dimensão unitiva, a dimensão procriativa. Jesus, quando retoma o projeto matrimônio, né, ele vai citar tal e qual está lá no Gênesis e vai dizer: o que Deus uniu, o homem não separe. Né? Isso se refere tanto a que, né, o matrimônio é algo indissolúvel, mas também aquilo que Deus estabeleceu na ordem natural, a dimensão unitiva e a dimensão procriativa, né? Por isso que eu acho muito interessante quando o Papa João Paulo II, no documento Evangelium Vitae, né, ele vai falar sobre a questão do aborto. Ele diz que aborto e contracepção são frutos da mesma planta, né? Então, esta mentalidade que existe hoje no nosso tempo, a mentalidade contraceptiva, é algo, né, estranho, né? E para nós cristãos continuará sendo visto assim como algo incompatível, algo que de fato, né, que não é possível, né? Por isso que esse texto, né, que Dom Adair apresentou no início, né, da contracepção, é um perigo para o corpo, para a alma. Ele é um texto importante para o nosso tempo. Por quê? Não assim, é contraditório eu dizer, eu defendo a vida, mas eu né, olho com um olhar estranho para a questão da fecundidade, né, para a questão dos filhos como um dom, né? Então, quando falamos de matrimônio natural, estamos falando, né, do projeto de Deus tal e qual. Um homem e mulher abertos à vida
e tendo no coração, esse coração, né, largo, generoso, né, para acolher a vida ali, né, nesse lugar especial pensado por Deus, que é o matrimônio. O senhor tocou assuntos muito importantes. O Papa João Paulo II não era canonista, não era um homem grande conhecedor do direito, um teólogo, filósofo, mas ele se acercou de pessoas muito competentes na área do direito canônico. Na Igreja Católica, no mês de janeiro, no final do mês de janeiro, o Papa faz uma prédica, uma palestra ao corpo jurídico do Vaticano, a todos aqueles operadores do direito canônico que trabalham na Santa Sé, tanto na Rota Romana, o grande tribunal da Igreja, como na Signatura Apostólica, nos outros tribunais ali. E certa vez eu achei interessante que o Papa fez uma alocução aos juízes da Rota, dizendo que o amor não é uma condição para que haja o casamento. Eu fiquei muito intrigado com aquilo e depois fui pesquisar e realmente, porque muitas vezes as pessoas confundem o amor com sentimento. Aí eu fiz a experiência de observar o meu avô e a minha avó, paternos. Quando meu avô morreu, eu estava às vésperas do diaconato, minha avó depois assistiu o meu diaconato, e um dia conversando com vovó, eu perguntei, ela viveu 56 anos com meu avô, como que era essa questão do amor. Ela foi me explicar, na sua simplicidade, que ela casou sem saber o que era isso. E que ela foi realmente descobrir o que era o amor pelo meu avô depois de uns 30 anos de casado. Então viveu ali aquela coisa natural, né, do homem e da mulher que se une para gerar os filhos, né, para educar os filhos. Porque o matrimônio é isso. Não existe no direito canônico essa exigência de que é preciso o amor para o casamento. Porque a gente casa os ciganos, por exemplo, os vagos, né, que tem uma legislação própria para os ciganos no direito canônico, porque eles não têm domicílio. E geralmente, nessas comunidades, nem sempre tem um namoro. Os pais decidem ali como vai ser o casamento dos filhos, como foi o casamento de vovô e de vovó, que os dois pais, o pai da minha avó e o pai do meu avô, que decidiram o casamento deles. E durava até o fim. Então, hoje, as pessoas vão para o casamento cheios de sentimentos, mas vazios de compromisso. Porque o amor, o Papa diz isso, o amor ele pode vir, com o tempo o amor vai vir. O que é o amor? Eu tenho uma comparação que eu aprendi a fazer. A gente entra para o casamento, tem aquelas flores bonitas, né? Aquelas pétalas. Então as pétalas e as flores, elas são os sentimentos. Os sentimentos caem, eles vai caindo, as flores vão cair em 3, 4, 5 dias, já não tem mais. Fica o que? O graveto, com os espinhos. Aqueles espinhos, que as flores escondem espinhos. Naquele graveto das flores tem os espinhos. Isso é o amor. O sentimento, essas coisas passageiras, emoções, como diz lá o Roberto Carlos, emoções, muitas emoções, isso passa, né? O amor é que fica, é o graveto, é o espinho. E aqui eu me faço lembrar de um casal muito bonito que eu conhecia no tempo ainda de padre, uns 20 anos atrás, num congresso de casais que fui pregar. Entrou um senhor trazendo a esposa na cadeira de rodas, ela com as duas Bíblias, a Bíblia dela e do marido. Então o pessoal já sabia, eles eram da pastoral familiar, do encontro de casais com Cristo, eu já tinha um lugar ali. Ele chegou, colocou a cadeira do lado esquerdo dele e já sentou ali ao lado da esposa na cadeira de rodas. E eu fui fazendo minhas pregações e vendo a alegria daquela mulher. E depois fui conversar com eles. Há 18 anos ela sofreu um acidente, eles nunca mais tiveram relação sexual. Já tinham 3 filhos. E ela me dizia com emoção que o marido era um grande homem. Que quando o médico disse para ela que ela nunca mais teria condição de ter o ato conjugal,
ela diz para o marido, você está liberado. Você pode arrumar outra pessoa. Ele diz, não foi isso que eu prometi no altar. Fidelidade na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Isso é amor. O amor é isso aqui. Se a pessoa não tem amor, só tem sentimento, sentimento é coisa passageira. O sentimento tem seu valor, mas eles precisam ser orientados pela inteligência, pela vontade. Você tem que controlar, dirigir seus sentimentos, porque senão eles podem te trair. O próprio Platão, lá 300 anos antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, na Grécia, dizia: as emoções, as fantasias, essas coisas podem nos trair. E é verdade. O casamento, ele é um consórcio, como diz o direito canônico, para a vida toda, unido pelo sacramento de Cristo. É claro que o mundo feminista, esse mundo pagão, ele não entende isso não. Eles só sabem nos criticar, mas eles não entendem, eles nem sabem o que é isso, eles não têm fé. Por isso que a igreja é para quem tem fé. Quem não tem fé pode ir embora, pode ir para caçar outro lugar, porque a fé é que marca a nossa vida de igreja. Então, se você não tem fé, você nunca vai entender a igreja. Mas, meu Deus do céu, não funciona. Então, o matrimônio, ele é uma imagem. Olha que interessante, padre. Desculpa tomar o tempo, mas é preciso fazer esse correlato que os padres da igreja fazem muito bem ao analisar a Sagrada Escritura. A gente volta lá no Éden. Adão e Eva. Deus tirou Eva do lado de Adão para viver esse consórcio de amor. E eles foram invejados pelo demônio. O diabo tem uma inveja horrível quanto ao amor da família. O diabo tenta as famílias. Então o diabo fez todo o esforço para destruir a harmonia de Adão e Eva, que era uma harmonia entre os dois, uma harmonia entre Deus, uma harmonia cósmica com a natureza, com a realidade criada por Deus. Aí entrou o pecado, entrou toda essa desgraça que nós conhecemos. E a gente vai ver depois, no jardim do Gólgota, no Calvário, Cristo é o novo Adão. Se Eva trouxe o pecado pela árvore da vida, agora nosso Senhor traz a vida pela árvore da dor. E do lado de Jesus aberto, brota a esposa, que é a igreja. Cristo é a igreja. São Paulo faz essa analogia na carta aos Efésios, muito bonita. Né? Então, o casamento, ele é algo tão bonito. Se os casais soubessem o que é o matrimônio cristão, parafraseando São João Maria Vianney, eles morreriam, não de susto, mas de amor. De amor. Porque o matrimônio é algo tão bonito que neste mundo nós não temos nada que equipara ao verdadeiro sentido do matrimônio. Sim. Porque o matrimônio é o pai e a mãe gerando filhos. A mãe, ela gera os filhos para o céu. É preciso, mães, pensar nisso. Vocês geram seus filhos para o céu. Vocês povoam o céu com as almas dos seus filhos. Então, essa dupla finalidade do matrimônio, amor e geração e educação dos filhos. Isso cumpre essa finalidade da igreja. A igreja que é Cristo, que nos ama e que nos dá essa graça da fertilidade, da fecundidade. Na fé, a igreja é a nossa mãe. Então, o matrimônio é algo muito bonito. Então, quem compreende essas realidades, com certeza, vai valorizar seu casamento, vai carregar a cruz com paciência, com amor. Vânia, daqui a pouco a gente fala do homeschooling. Então, vai crescendo essa beleza no coração da humanidade. Então, a família, para vocês que são casados, é claro que eu não tenho inveja do casamento de vocês, porque o meu sacerdócio, como sacerdócio aqui do Padre Pedro Paulo, é também para a família. Isso é muito bonito, padre. Eu tenho pregado muito para os padres diretores espirituais do ECC no Brasil, que eu sou responsável por esse trabalho, que o nosso sacerdócio ministerial de padre, nós como celibatários, como solteiros, ele se
configura num sentido muito bonito no zelo que nós devemos ter pela família. Isso mesmo. Porque o sacerdote é um pai que deve fazer tudo para zelar desse cristalino dom que é o matrimônio nas nossas paróquias. Isso mesmo. É preciso isso. E o padre, ele não pode reclamar do tempo que ele gasta, às vezes uma madrugada à noite, para salvar os matrimônios. O matrimônio precisa da ajuda de alguém externo. Quantas vezes eu já passei noites, às vezes, atendendo casais, e a alegria que a gente sente quando você deixa um lar aí 2, 3 horas da manhã com um casal reconciliado, que estava separado, que não estava dormindo junto, e você ora, você exorta, você reza, atende confissão de um, atende do outro, e você faz aquele momento, chama os filhos, junta, reza tudo junto, choram, louvam a Deus, e você sai e o casal está no seu altar. Porque para mim essas 3 mesas são fundamentais. A mesa da casa, onde o casal toma a refeição com seus filhos, a mesa do lar, que é a cama do casal, onde os dois passam juntos grande parte da sua vida, onde celebra o amor do matrimônio, e a mesa eucarística, a comunhão. São momentos muito importantes. É isso que dá vida ao casamento. Isso mesmo. Sem isso, é impossível viver o casamento. O senhor quer falar, completar alguma coisa? No número 1661, o catecismo diz assim: o sacramento matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja. Concede aos esposos a graça de se amarem com o mesmo amor com que Cristo amou a sua Igreja. Então, o casal, pelo sacramento matrimônio, eles são capacitados não só para agora amar com um amor humano, mas com amor, né, que brota do próprio Deus, né? E como é que Jesus nos amou? O amor de Jesus é uma entrega livre, total, fiel e fecunda. E é este amor que o casal é capacitado para amar, né? Então, Jesus vai dizer na Quinta-feira Santa, né, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos como eu vos amei. E é esse amor imenso, né, grande, que o casal é chamado a viver, né? Então, o matrimônio, como o Dom Adair disse, de fato é uma vocação linda, extraordinária, né? É esta entrega toda de vida, né? Onde já não vou viver mais para mim, mas para o outro. Tempo atrás me marcou muito um testemunho que o padre Paulo Ricardo deu. O padre Paulo dizia que certa vez uma senhora, né, procurou ele dizendo: padre, está difícil, desde que eu casei, eu já não tenho mais tempo, eu já não tenho mais vida, porque tenho meus filhos, tenho meu marido, está difícil, né? O padre disse assim: como assim? Você não tem mais vida? A gente, quando casa, a gente já não vive mais para a gente vive para o outro, né? Então é uma entrega toda, né? A todo momento, né? E nós sabemos assim, né? O quanto é exigente essa dedicação, né? Total, o cuidado com os filhos, mas é ali que o casal vai se santificando. O matrimônio está em vista da santificação do casal, né? O problema é que as pessoas perderam essa noção do que é fazer a vontade de Deus. Uhum. Eu, como padre, tenho que fazer a vontade de Deus. O senhor também. E os casais. A gente tem que entender que esse mundo aqui é um mundo marcado pelo amor e pela dor. Por isso que o cristianismo, a cruz de Nosso Senhor, a cruz, é o único sinal eloquente, fecundo, capaz de dar sentido às nossas vidas. Quando João Paulo II, falando do matrimônio, disse: olha, o casamento é carregar a cruz. O casamento é cruz. Uhum. E vocês, casados, sabem disso. Mas é uma cruz de amor, gente. Como a irmã nossa dizia, que tem 12 anos de casado, tem 7 filhos. É difícil, mas é bom. É isso mesmo. Eu aqui na diocese eu tenho vários casais de muitos filhos, casais com 12, com 13 filhos. E aquela luta. Mas como é bonita a família. Um pai que vive para os filhos. E as mulheres, elas precisam se livrar do feminismo. O feminismo é uma desgraça que entrou no mundo aí há 70 anos
e que feminilizou as mulheres, masculinizou as mulheres, feminilizou os homens, e imbecilizou os dois, diz Dom Pestana, de saudosa memória. Então a mulher perdeu o charme espiritual da maternidade, perdeu essa beleza do ser feminino. E muitas mulheres, elas passaram a cultivar o sensualismo, a sensualidade. Então, e aí passa. E a gente vê as mulheres que lutam muito para a beleza do corpo e não tem jeito, porque a beleza acaba e a feiura aumenta, não tem quem impede isso, né? Então, a vida da mulher de Deus não pode ser centrada na vaidade. A mulher é chamada a ser feminina, a modéstia. Para vocês, mulheres que querem saber o que é modéstia, entra aí no Facebook da Modéstia Católica, ou no Instagram da Modéstia Católica, vocês vão ver o que é isso. A beleza da mulher não está no seu corpo, mas na sua feminilidade. Por isso, toda essa dinâmica da maneira de se apresentar, a vestimenta, tudo isso, a castidade, toda essa beleza própria da mulher, a faz muito bem. E o homem, contaminado também pelo feminismo, foi perdendo a sua autoridade. Foi perdendo essa beleza de ser pai. Ah, mas isso é coisa do passado. Gente, mas por que no presente não dá certo? Porque não é de Deus. Isso. O modernismo não ajuda em nada. Só trouxe tristeza, sofrimento, depressão, toda essa confusão que nós estamos vivendo. Um casamento precisa ser bem preparado, precisa ser assumido. E não tem esse negócio. Ontem eu encontrei um casal, vocês são casados? Não, nós somos namorados. Há quanto tempo? Há 10 anos. Bom, mas isso está errado. 10 anos namorando e vivendo no pecado? Então, o casamento, o namoro cristão, não tem namoro santo, tem o namoro cristão. Ele precisa ser acompanhado com o sacramento, com a direção espiritual, em vista do casamento. E os casais não têm que ficar amassando barro a vida toda, namorando e anos a fios, não. Chega um momento que você tem que colocar os sentimentos a serviço desse verdadeiro amor e ser escravo um do outro e viver o casamento com alegria, com fortaleza. E vamos passar para o último tema, né? Esse último tema está no número também, o Papa fala dele, mas está no número 2221 do Catecismo. Aqui nós temos os deveres dos pais. O Papa vai falar do terceiro ponto, que a Igreja não negocia, que é a questão do direito dos pais de educar os próprios filhos. Eu acho, padre, que não deveria se chamar Ministério da Educação, Secretaria de Educação. Deveria chamar Ministério do Ensino, Secretaria do Ensino. Porque educação, quem dá são os pais. Isso mesmo. Então, nós temos hoje uma intromissão do Estado nas famílias. O Estado quer dominar tudo. Quer dominar a economia, quer dominar a empresa, quer dominar isso, dominar aquilo, que é uma mentalidade mais esquerdista, né? Mais marxista, e quer dominar as famílias. Mas se nós não tivermos liberdade para educar os nossos filhos, é o fim da picada isso. Então, os pais têm a obrigação de educar. E ontem mesmo eu falava numa missa, vocês pais têm que ir na escola e gritar contra esses materiais de ideologia de gênero que estão aí. Não é a escola que vai educar os meninos alunos sobre sexualidade. Comportamento sexual, essa coisa, isso é os pais que orientam. Agora, infelizmente, nós temos famílias que estão mortas, pais que não têm maturidade nenhuma para viver na família, que delega para a escola a educação dos filhos, porque eles não sabem educar. Aí vira essa bagunça, a escola nem ensina nem educa, acaba deseducando. Aí a gente acha toda essa narrativa do Estado de querer dominar a educação e começa a trabalhar comportamentos na escola que não é da alçada da escola. Como eu vi outro dia, um vídeo aí de um professor numa universidade federal que foi dar aula pelado, nu. Sim. Não sei se o senhor viu esse vídeo. Sim.
Então, Loucura. uma tristeza. Onde nós chegamos? Mas onde está a responsabilidade, meu Deus? Mas exatamente esse porro no terrorismo, vocês podem pesquisar esse tema, que é um tema que eu descobri há pouco tempo com meu grande amigo, Dom Eduardo, bispo emérito de Sorocaba, lá em São Paulo. Gosto muito desse bispo, um bispo muito alegre. E ele está estudando isso. O porro no terrorismo. Chega esse povo tudo pelado, entra na igreja, sobe nos monumentos da igreja, faz aquele estardalhaço, a mídia mostra e tal, e ele sai rindo. Porque ali já abre um espaço para ficar normal isso. Normalidade. Quer que isso tudo seja normal. A família cristã tem uma índole, tem uma ótica, tem uma lógica, tem um escopo que nós não podemos abrir mão delas. Inclusive, o direito dos pais de educar os seus filhos. Princípios inegociáveis. Não tem negócio nisso. Então, vocês, pais, não têm que curvar a essa ideologia dessas escolas que querem dominar os seus filhos. É toda essa miséria marxista que está estruturada no pensamento de Antônio Gramsci, que nasceu em 1891 na Itália. Foi o fundador do Partido Comunista na Itália. Morreu em 1936, ficou 10 anos preso por Mussolini, fascista, e no cárcere ele escreveu Cadernos do Cárcere. Lá ele diz, olha, para implantar o marxismo, não há necessidade de tanques de guerra, nem guerra não, se implanta pela cultura. Você, pela cultura, você vai entrando por dentro das igrejas, por dentro da educação das faculdades. E é isso. É o que nós estamos vendo hoje. As nossas universidades tomadas por uma mentalidade totalmente ateia, sem Deus. Você pega um professor de história hoje, nessas universidades, ele acaba com a igreja. Os meninos nossos que saem da catequese, saem do grupo de jovens, vai para a universidade, voltam tudo ateus. Porque recebe uma carga de narrativas contrárias à igreja, que a pessoa sai de lá odiando. Uma mãe outro dia me ligou chorando. Pô, reza pelo meu filho, mas o que está acontecendo com o Vinícius? Não, ele me ligou falando que não quer saber mais de igreja, que isso é tudo uma mentira, uma falácia, é tudo uma desgraça isso, né? Professorzinho, ateu, que com poucas palavras destrói o pensamento dos nossos jovens. A gente precisa trabalhar a intelectualidade. A Uruaçu estava celebrando uma missa segunda-feira numa capela, no bairro lá, Mãe Rainha. Fiquei edificado. Um casalzinho bonito de namorados veio me pedir a bênção. E a menina, tudo na modéstia, a menina, não sei se ela tinha 20 anos, ela disse, Dona Ira, eu estou defendendo uma monografia na escola federal, no IF de Uruaçu, um antro também de ateísmo. E eu estou trabalhando o feminismo segundo o pensamento da deputada Campagnolo, que é muito boa. Ela é daí do Sul, não sei se é do seu estado. De qual estado é ela? Ela é aqui de Florianópolis, somos amigos. Ah, você é amigo dela, né? Dê um abraço a ela, eu admiro muito ela, menina jovem. Ela é evangélica ou católica? Evangélica, né? Evangélica. Evangélica. Mas Parece que o marido muito é católico, mas ela é muito muito respeitosa. amável, muito respeitosa. Essa menina, ela precisa de muita oração, porque o trabalho dela é impressionante. O trabalho dela contra esta corrente gramsciana do feminismo que quer destruir a família. E essa menina me dizia, eu falei, mas como foi a reação? Ah, é uma briga tremenda lá no Instituto, porque eles não aceitam. Essa narrativa única, de único percurso, não aceita o contraditório. São eles que fomentam o ódio do bem que eles falam aí, que atribui muito, o pessoal mais conservador que fomenta o ódio. Não, não. É essa gente que quer, sempre se coloca como vítimas, mas na verdade são ditadores tremendos, que faz tudo para destruir a família. Então, Antônio Gramsci,
ele deu uma dica, isso hoje é levado a sério. Você não precisa fazer muita guerra, é entrar pela cultura. Veja o nível dos nossos artistas. Veja a situação das nossas escolas. Tudo tomada por isso. E o pessoal acha que isso é o bam, bam, bam. Então você tem um monte de narrativa, você tem todo esse discurso do gênero, essa gente que acha que e coloca isso como se fosse uma redenção da humanidade. E a gente sabe, na Europa você senta para atender confissões, as pessoas pouquíssimas que aparecem para a confissão, sobretudo jovens, tudo acabado, estragado pela ideologia de gênero, a pessoa não sabe se é homem, se é mulher. Sim. No velório da rainha, eu estava passando numa casa e sentei lá para fazer uma visita e estava passando aquele desfile das pessoas em torno do caixão e você não sabia quem era homem e mulher ali. Já uma expressão muito forte da ideologia de gênero. E a gente vê no rosto, o rosto é a janela da alma, certa tristeza, certa desolação que isso causa. Sim. Então, quando nós descobrimos a cultura, o estudo, quando os jovens descobrem... Aqui em Formosa eu tenho vários jovens, temos um grupo aqui de Santo Tomás de Aquino, que começou aqui há alguns anos, e começaram a estudar. É impressionante. Quando você entra na alta cultura, você tem uma clarividência do que é esse mundo podre que nós estamos vivendo. Uhum. Eu tenho 15 anos que eu estou estudando isso. Estudando, assim, de maneira muito pueril, porque a gente não tem tempo para estudar com tanta precisão. Os livros são muito pesados e a idade já não dá para a gente gravar tudo. Mas é muito libertador para a nossa alma quando você descobre a importância da tradição da igreja, a importância de conservar esses valores da igreja. Então, os pais têm esse poder de educação, falando aqui um pouco do homeschooling, que eu conheço um pouco, e tenho tido contato com famílias que aplicam o homeschooling e também com os filhos que recebem esse tipo de formação em casa. O nível é outro. Sim, é extraordinário. O nível é outro. Você vê uma menina de 7 anos que sabe rezar o texto em latim, porque a mãe está ensinando latim. Ela já está aprendendo grego. Ela lê uma vida de santo toda semana, um desses livrinhos preparados por homeschooling, a catequese, todo dia à noite, sobre a vida de um santo. E uma menina com 7 anos, no homeschooling, bem, ela já tem uma cultura maior do que a dos imperadores de Roma. Uhum. Vai aprendendo tanta coisa. É impressionante isso, né? E hoje você vê toda uma gama de gente contra o homeschooling, denunciando para promotor, essa coisa toda. Que vergonha, né? Que tristeza. Sim. Você pega grandes homens, grandes santos aí que estudaram só em casa. Uhum. Nunca estudaram fora. Você pega o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho estudou filosofia por conta própria. Autodidata. E assim, muita gente que vai estudando e por conta própria, conversando com mestres, com alguém que vai orientando, e a gente só vai libertar esse mundo pela cultura, pela alta cultura cristã. E aqui eu incentivo vocês a usar os conteúdos do Brasil Paralelo, que hoje o Supremo Tribunal está intervindo lá no Brasil Paralelo, porque eles têm um material extraordinário. Eu revi a história do Brasil assistindo a série do Brasil Paralelo. Eu também, é fantástico. Fantástico. A questão, por exemplo, da primeira arte, sobre a música. Eu aprendi demais assistindo aqueles 3 episódios do Brasil Paralelo. Vale a pena. Eles têm uma trilogia chamada Pátria Educadora. Não sei se sim, essa também eu assisti, muito importante. Fantástico, fantástico. O segundo episódio, né, que fala de Paulo Freire. É uma loucura, né? Outro dia eu falei na homilia sobre a educação, falava de Deus, né, como pedagogo, trouxe também para a questão da nossa pedagogia, e dizendo da fragilidade da nossa pedagogia brasileira, que tem em Paulo Freire como patrono, né? É um ateu, um comunista, não tinha fé,
Então, alguns professores saíram da igreja porque foram formados nisso. Eu também fui formado nisso. Toda a minha formação foi nesse nível, né? Só que chega um momento que você descobre que isso não consegue trazer o verdadeiro sentido para a sua vida. A gente precisa da autocultura. 10 anos, procure nos últimos 10 anos qual a música feita no Brasil que presta. Nós não temos. Olha essa arte, essa pintura, essas coisas estranhas. Você pega o rabo de um cavalo, sacode numa lata de tinta, bate numa parede e é obra de arte. Não diz nada. Olha os monumentos. Veja algumas igrejas. Vocês podem entrar aí no Google depois. As igrejas mais feias do mundo. Geralmente são nos Estados Unidos. Coisas horrorosas que um tatu é mais bonito do que aquilo. Horrível. Então, a desconstrução. Então, Antônio Gramsci, ele trabalha isso, a desconstrução da mentalidade judaico-cristã no Ocidente. Então, o nosso Ocidente ele está doente. E não adianta você falar isso. Tem um monte de gente, irmãos nossos no ministério, no sacerdócio, que não acredita nisso. É uma revolução cultural marxista em curso, pesada, que nesses últimos 70 anos tem estragado a vida das pessoas. Isso hoje é incorporado dentro de um contexto mais amplo da chamada nova ordem mundial, que é alimentada por grandes cifras de dinheiro, como desse Foro de Davos, Bill Gates, família Rockefeller, família Ford, George Soros, ONU, essa coisa toda, que tenta trazer uma mentalidade, inclusive uma religião globalista, porque eles querem que as pessoas voltem àqueles cultos tribais, primitivos, de adoração da natureza. Sim. Tem muito isso. Então a gente precisa estudar um pouquinho mais. O que eu estou falando para vocês aqui, eu não tenho muito conhecimento sobre isso. Apenas um pequeno insight daquilo que a gente vai lendo já na alta idade e vai aprendendo. Esse Saul Alinsky, Tratado dos Radicais, é muito bom, que a Margarida Félix está falando aqui. Eu tenho esse livro, vale a pena. Saul Alinsky, Tratado para Radicais. Pior que Gramsci. Está aí. É só ler isso aí. É um livro fino, não é grande não. Eu tenho até em PDF. Vale a pena a gente ler essas coisas para a gente aprender e abrir a mente do que é essa realidade tão poderosa, tão forte, que está determinando, direcionando as nossas mentes e as nossas famílias. Uhum. Excelente. Eu acho que nós podemos chegar ao fim. Eu agradeço e dou a bênção a todos que pediram a bênção e que nós não tivemos como falar. Aqui tem pessoas que da minha amigos de infância, tem sacerdotes, tem muitas pessoas aqui conosco, que eu agradeço imensamente pela participação. E o Catecismo da Igreja é uma fonte boa que vocês podem rever esse tema que eu falei, claro que não com certos detalhes pontuados, mas tem um tema muito bom aqui para a família, que é a partir do número 2197. Vocês podem estudar a partir desse. É um artigo 4, sobre o quarto mandamento, que nos dá essas pontualidades sobre a família, que nos ajuda muito. Não desanime, gente. Nós estamos num tempo muito difícil. A gente vive numa certa incerteza, mas nós confiamos em Deus. O que Deus tem marcado para nós vamos cumprir. E vamos entregar a nossa vida pela verdade, porque a verdade é Cristo, e essa verdade é a única capaz de nos libertar e de dar sentido à nossa existência. Isso mesmo. Muito bem, Dom Adair. Eu agradeço muito, né, pela sua disposição e prontamente estar conosco. Eu acho que toda a sua partilha nessa noite enriquece muito o momento que estamos vivendo, né, de discernimento, de eleições, tudo isso, né,
para que a gente possa, de fato, estar muito esclarecido da nossa fé e não negociarmos esses princípios, né? Que a igreja existe antes, né, de nós e vai permanecer depois de nós. E cabe a gente, nesse momento, ser fiel em todas as coisas, né? É isso mesmo. Eu desejo a todos um bom mês de outubro, mês missionário, mês do Santo Rosário. Não vamos desistir das nossas famílias, dos nossos princípios. Vamos fazer mais penitência, viver uma vida mais simples, não ficar apegado demais às coisas, porque isso não leva a nada. Vamos praticar bem as virtudes, aprender a livrar-se dos vícios, ter uma vida feliz. Aristóteles, quando seus alunos lhe perguntaram, nos estudos da ética, mestre, o que é preciso para ser feliz? E os gregos chamam a felicidade de... Oh, meu Deus, fugiu, estou com... Eudaimon... não, é a daimonia. Isso. A eudemonia, né? A felicidade é eudemonia no grego. Então, Aristóteles diz, olha, a felicidade ela só pode ser alcançada pela prática das virtudes. Então, o homem virtuoso, a mulher virtuosa, pode-se dizer feliz. E essas coisas hoje são muito ausentes da nossa cultura podre, dessa pseudocultura que nós vivemos, né? Que a gente não pode embarcar nisso. E a nossa igreja precisa também tomar os rumos da verdade, os rumos da tradição, da Sagrada Escritura, do magistério autêntico, porque a igreja tem tudo que nós precisamos para a nossa salvação eterna. E o mais importante é pensar na salvação eterna. A minha alma precisa ser salva. Eu existo para buscar a felicidade, não só neste mundo, mas a felicidade eterna. Deus abençoe a todos e muito obrigado.